Senhoras e senhores, meu bom dia, seja bem-vindo a esta audiência pública para prestar o relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2020 da Secretaria Municipal de Finanças. Será conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, do qual sou presidente. Temos a satisfação de convidar à frente para a composição das mesas o senhor Eduardo, já está na mesa aqui. E queria agradecer os vereadores que fazem parte dessa comissão também, vereador Luiz Carlos Silva Meire, comissão vereador Tiago Mascarenhas, vereadora Simone Betim. Convido o secretário de Finanças, qual está representado pelo Eduardo, para fazer a prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2020. Fica com a palavra o Eduardo a partir de agora. Bom dia, senhor presidente. Vamos apresentar aqui os dados nessa audiência pública das contas municipais, a situação orçamentária e financeira do município de Hortolândia, referente ao primeiro quadrimestre, o período de janeiro a abril agora de 2020. Nós vamos estar apresentando esses dados conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal nos determina, trazendo aí para a Câmara Municipal e para o conjunto da população qual a situação orçamentária, fiscal do município de Hortolândia. Seria importante, antes de entrar nos números, obviamente fazer algumas considerações iniciais, Esses números que a gente vai trazer aqui, de janeiro a abril, já começam a revelar, mas é só o início, dos grandes problemas que o país atravessa, que o país começa a passar, do ponto de vista, a gente sabe, da saúde pública, mas também do ponto de vista econômico. Todos os estados, os municípios, o governo, as empresas, o mercado, enfim, já começam a sentir os efeitos de uma gravíssima crise econômica que já está se projetando no país. As primeiras indicações aí que estão vindo, os primeiros cálculos apresentam uma queda no mínimo de 5% da nossa economia nesse ano. Já tem previsões piores do que essa. E isso projeta, obviamente, uma queda de arrecadação de todos os municípios, dos estados e também do governo federal, uma queda de arrecadação muito grande. Mas aqui os dados ainda, de janeiro a abril, só estavam pegando um pedaço desse problema que já começa a aparecer. Mas nós estamos aqui ainda, obviamente, nesse período de janeiro a abril, numa situação ainda de equilíbrio, conseguindo manter um equilíbrio nas contas públicas e tal. E nós vamos ter, obviamente, como aliás todos os municípios, todos os estados, o governo federal, vai ter uma tarefa gigantesca nos próximos meses, diante dessa crise enorme que já se abate, que já atinge a todos. Então, eu queria já iniciar a apresentação com os dados referentes a esse primeiro quadrimestre com relação à evolução da receita, das receitas públicas do município. Nós temos ali, na primeira linha, as receitas correntes, que nos dão aí um pouco já essa comparação entre 2019 e 2020. Como foi a arrecadação do município, agora de janeiro a abril, em relação a janeiro a abril do ano passado. Então, nós ainda podemos ver ali que essa arrecadação subiu 4,4%, quando comparado no mesmo período do ano passado. A receita corrente subiu, mas a gente já pode ver que essa subida da receita corrente, vocês vão ver aí nas linhas seguintes, se deve muito mais ao aumento das transferências correntes, de outras receitas correntes. E aqui, quando a gente fala de transferências correntes e outras receitas correntes, nós estamos dizendo principalmente recursos do SUS, da saúde, ou de emendas parlamentares, emendas que o município conseguiu liberar num esforço de discussão política,
Então, aí você tem uma combinação de recursos do SUS, recursos da saúde, emendas parlamentares para a saúde, para atender, inclusive, todos os problemas e o aumento das despesas que a gente tem na área da saúde nesse período, né, da pandemia. Então, as transferências correntes subiram 12% e outras receitas correntes, onde entram também questões das emendas e também um esforço ainda de arrecadação de dívida ativa, principalmente no início do ano, também estavam subindo 24%. Mas quando vocês pegam as receitas de impostos, taxas e contribuições do exercício, desse período de janeiro a abril, vocês já começam a ver uma queda de 10,6% na arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nós já começamos a sentir os problemas, e aqui a gente só tinha problemas ainda no final de março e no mês de abril, né? Que é onde a gente já começa a sentir os problemas de arrecadação do município. Recursos de operação de crédito vem subindo, e novas operações de crédito agora foram contratadas, inclusive, em maio, a respeito da CAF, né? Cooperação Andina de Fomento. Então, esses recursos estão entrando normalmente, conforme o previsto, as operações de crédito importantes que o município conseguiu. Agora nós vamos ter realmente, conforme os dados já mostravam ali, né, problemas na arrecadação de impostos, taxas e contribuições, aliás, como todos os entes, todos os municípios, os estados, todos vão ter esse tipo de problema. Vamos para a próxima tela. Eu vou puxar aqui. Essa tela só traz o gráfico exatamente daquela tabela, da situação do resultado orçamentário, né, ao longo desses 4 meses. Né? Eu queria chamar a atenção aqui no resultado orçamentário, né, a questão das despesas, como elas evoluíram. Né? Nós temos aqui uma evolução entre o empenhado e o liquidado, né? Tínhamos, né, do 380 milhões já empenhado, né? O município sempre faz um esforço de empenhar todos os contratos que ele tem já previsto, empenhar todos os contratos ao longo do ano, né? Nós não fazemos empenho mês a mês, nós fazemos o empenho desses contratos. Se o contrato é de 12 meses, a gente já faz o empenho dos 12 meses. Né? Então, você tem um empenho já inicial grande, né? Isso aparece lá nas outras despesas correntes, 237 milhões, e a partir do momento que você tem que pagar os valores, você vai liquidando esses valores ao longo de cada mês. Então, aí por isso a linha de outras despesas correntes de liquidação é menor, né, no valor liquidado. E você vai liquidando isso mês a mês. Então, nós já tínhamos ali praticamente 32%, né? 32% de despesas empenhadas, despesas correntes, e já tínhamos também uma liquidação correspondente, menor, obviamente, mas uma liquidação importante em relação ao 100%, a despesa total. Nesse período, quando a gente olha se nós estamos tendo um superávit ou um déficit, nós ainda estamos tendo um superávit, né, entre o que está sendo, a receita que está entrando e os valores que estão efetivamente sendo liquidados. Isso a gente vai ver na próxima tela. Mas, enfim, até aqui, tudo caminhando normalmente. Destaque também para os investimentos, né? Nós já tínhamos empenhado 70 milhões em investimentos. E aí, sobretudo, essas operações de crédito que nos ajudam a impulsionar diversas obras na cidade, né? As obras, fundamentalmente as obras do PIC. Então, isso chama atenção também, como nós pudemos já empenhar nos primeiros 4 meses praticamente 15% em investimentos, né? 15% do total das despesas, isso é muita coisa, né? Dificilmente os municípios conseguem chegar a 10% de investimentos. A gente está chegando a 15% de todas as despesas em investimentos em obras, né? Sobretudo pela cidade. Vamos para a próxima tela, Aqui a comparação de 2019 com 2020. Nós estamos seguindo, né, continuando aí numa evolução das despesas também. As despesas obviamente avançam. Eu quero chamar a atenção de novo para o item dos investimentos.
nos primeiros 4 meses do ano passado, nós tínhamos empenhado 23 milhões. E agora, nos primeiros 4 meses, nós já tínhamos empenhado 70 milhões. Né? E esse valor deve seguir avançando. Agora, a execução dessas obras segue avançando, segue crescendo forte ao longo de todo o ano. De novo, sempre lembrando que isso se deve muito às operações de crédito que a gente conseguiu firmar, vem firmando aí, ao longo dos últimos anos. Né? A principal é a operação de crédito da CAF, mas também nós temos o PEMAT, nós temos agora recursos para mobilidade, nós temos o Finisa, tem uma série de recursos externos que chegaram e estão ajudando muito o andamento dos investimentos no município de Hortolândia. Aqui o comparativo das despesas por função ou por área. Né? Então, nós temos aqui, além da função legislativa, as despesas normais aqui com o legislativo, a função administração, assistência, previdência, saúde, educação, cultura, enfim, todas as funções orçamentárias estão aqui representadas, qual o valor, né, a respeito dessas despesas. E a gente observa aí que, no quesito liquidado, praticamente todas as despesas têm tido algum acréscimo, né? O acréscimo total dessas despesas é de 10,4%, né, nos valores liquidados. Isso já revela uma pressão grande pelas despesas, né? E nós temos aí algumas áreas que acabam oscilando um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas que têm valores orçamentários menores. Né? As áreas mais importantes, educação, saúde, aquelas que têm um peso maior no orçamento, têm tido uma variação positiva também nos valores pagos, liquidados durante esse período. Né? Então, pegando a saúde e educação como exemplo, a saúde, nesses primeiros 4 meses, nós temos empenhamos já 58,6% a mais no orçamento da saúde do que em relação ao ano passado, mesmo período do ano passado. Então, isso já reflete toda essa pressão que a gente vem tendo, obviamente, por maiores despesas na área da saúde. A educação acaba seguindo também um aumento em 14%. A área da assistência social também muito pressionada, né? Lógico, pelas necessidades aí de ação na área do enfrentamento, né? da pandemia, também vem puxando. Tivemos um aumento nos empenhos de 16,4%, e a área de urbanismo, na verdade, é a área que abrange aí, sobretudo, as obras. Né? As principais obras aí pela cidade também tiveram um aumento no seu empenho aí, nos valores empenhados nesses primeiros 4 meses em relação ao ano passado. Né? E o mesmo ocorre quando a gente vai olhar os valores liquidados. Né? Mas os números aqui que nos trazem importante ressaltar é que o valor empenhado tem subido 33,5% no global, no total, em relação ao mesmo período do ano passado, e o valor liquidado subiu 10,4% no total. Então, essa é uma demonstração de como nossas despesas, logicamente, estão sendo pressionadas. E esse é um dos grandes dilemas que a gente vai viver ao longo de todo o ano, né? Dificuldades de arrecadação por conta da crise econômica e uma pressão de despesas, sobretudo na saúde, na assistência também, uma pressão de despesas para cima, né, no nosso gasto. Aqui é a participação de cada uma dessas despesas, né, que nós apresentamos ali. Né, a saúde saúde, educação e urbanismo, né, seguem com uma participação no bolo, né, bastante grande, como, aliás, sempre ocorre. Né? A saúde representa 27,8% do gasto, a educação 23% e o urbanismo 24,5%. Quer dizer, essas áreas, de fato, respondem pela maior parte das despesas totais do município em Hortolândia. Aqui, apenas um gráfico exatamente com a evolução dos valores empenhados, liquidados e pagos na comparação entre 2019 e 2020 agora. Então, é simplesmente o gráfico comparando, todos eles, obviamente,
em 2020 estão apresentando um valor maior do que o de 2019, como a gente já mostrou no quadro anterior. E aqui a gente começa a observar um pouco alguns dados importantes a respeito do resultado. A gente vai ver aqui o resultado nominal, depois o resultado primário, né? O resultado é a diferença entre as receitas e as despesas durante esse período, né? O resultado nominal, pela análise aqui que nos passa o nosso sistema, ele dá, na verdade, a variação líquida da nossa dívida, da dívida do município, né? Então, é a variação dessa dívida em relação, nesses primeiros 4 meses, em relação ao resultado dessa dívida, qual era a dívida consolidada no final de 2019. Então, isso nos dá, na verdade, a posição, o resultado nominal, né? Que é a variação da dívida consolidada líquida do município. A gente vai ver que a nossa dívida variou negativamente, ou seja, nós estamos caminhando para uma posição melhor com relação ao conjunto da nossa dívida, do nosso endividamento. Nós tínhamos uma dívida consolidada de 178 milhões, né, no final de 2019, e tínhamos uma agora no final de abril de 175,7 milhões. Essa era a situação, a posição da nossa dívida consolidada. A dívida consolidada líquida, que representa, na verdade, a dívida consolidada menos uma série de ativos, haveres financeiros que nós temos, né, ela nos apresentava, nos colocava uma situação, inclusive, melhor, né? Nós tínhamos, no final do ano passado, uma dívida consolidada líquida de 104 milhões e agora, no final de abril, de 78,5 milhões. Então, uma redução da dívida nossa, do município, de 25%, né? Então, essa é a posição importante que nós temos. Quando a gente vai olhar ainda, fazendo a conta sobre alguns passivos reconhecidos, a dívida fiscal líquida cai um pouquinho mais aí. Só a dívida fiscal líquida, nós temos uma redução de 27,2% nela. Então, a situação do endividamento nominal, considerando aí, portanto, a variação da dívida consolidada, líquida, segue sendo positiva, sendo muito boa para o município. Como estabelece a própria Lei de Responsabilidade Fiscal e a Resolução 40 do Senado Federal, né, o município tem que observar limites de endividamento. O tamanho da dívida do município, da dívida consolidada líquida, não pode ser maior do que 1,2 a sua receita corrente líquida. Então, não pode ser superior a 120% da receita corrente líquida, né? E o nosso endividamento, na verdade, é de 10,6% da receita corrente líquida. Então, está com muita tranquilidade, com muita folga. O nosso endividamento é muito baixo em relação, inclusive, aos limites estabelecidos pelo Senado Federal e que tem que ser observados através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui também não temos problemas nesse fronte aí, na questão do endividamento, né? O gráfico mostra exatamente essa situação, e aí nós passamos para o resultado primário. O resultado primário, ele reflete todo o resultado anterior, né, o resultado de receitas menos despesas, só que nós temos que desconsiderar tanto as receitas financeiras como as despesas financeiras. No resultado primário, então, não entram nem receitas nem despesas de ordem financeira. Quando a gente fala em receitas financeiras, nós estamos falando de receitas de aplicações financeiras e também receitas das operações de crédito que o município recebe. E nas despesas financeiras, nós temos que tirar o pagamento de juros, encargos da dívida e amortização da dívida. Estas receitas e despesas não entram no cálculo do resultado primário. Então, nós temos que olhar apenas receitas não financeiras e despesas não financeiras, chamadas receitas fiscais e despesas fiscais durante esse período aí, os primeiros 4 meses. E olhando o resultado primário nosso, né, nós conseguimos ainda ter um resultado primário positivo, superavitário, na última linha, de 54,4 milhões de reais nesse período, nos primeiros 4 meses. Nós tivemos, na verdade, um conjunto de receitas fiscais de 304 milhões e um conjunto de despesas
fiscais, não financeiras, de 264,9 milhões nesses primeiros 4 meses. Aí tem todo um esforço de se buscar, né, o mínimo de equilíbrio fiscal, o mínimo de equilíbrio financeiro na execução das nossas despesas diante das receitas que nós estamos obtendo. Então, o resultado primário também foi positivo. Com relação à aplicação no ensino, aplicação na educação, a respeito do primeiro quadrimestre, isso aqui também é importante, demonstrar que nós estamos conseguindo empenhar valores mínimos acima da aplicação obrigatória no ensino, que é de 25% da receita de impostos e transferências, né? Então, o município teria que empenhar pelo menos 52 milhões em relação às suas receitas de impostos e transferências na educação, né, no desenvolvimento e manutenção do ensino. E o município já tinha empenhado 28,9%, ou 60,4 milhões com a educação. Então, nos primeiros 4 meses, nós também estávamos conseguindo já empenhar, obviamente com recursos próprios, valores acima dos 25% previstos. E é lógico que a execução disso, liquidados e pagos, vai acontecendo ao longo do exercício, ao longo do ano, né? Então, essa é uma outra sinalização importante. Agora, obviamente, nós temos que estar observando muito claramente o que vai acontecer, né, com as receitas em geral e especificamente com as receitas do Fundeb, né? Porque uma vez que o Fundeb depende de uma série de impostos, né, e do ICMS, do IPI, enfim, de uma série de impostos importantes, federais e estaduais, que abastecem o Fundeb, obviamente, com a queda de arrecadação desses impostos, o Fundeb também vai começa a sofrer algumas perdas, né? E isso está acontecendo com todo mundo. Enfim, nós temos que estar monitorando isso para monitorar também as nossas despesas na área da educação. Mas a posição nos primeiros 4 meses dava essa margem para a gente. O gráfico mostra exatamente isso, representa isso. A aplicação mínima é a coluna em vermelho, 25%. Nós tínhamos empenhado 28,9% nos primeiros 4 meses. Recursos recebidos do Fundeb e como estava a aplicação desses recursos. É importante que a meta ao longo dos 12 meses, obviamente, é empenhar, liquidar e pagar 100%, no mínimo 95% dos recursos do Fundeb, né? E isso a gente tem que executar, não só até o final de dezembro, nós temos que executar, na verdade, até janeiro do exercício seguinte. Você tem que terminar de empenhar, liquidar e pagar pelo menos 95% dos valores recebidos pelo Fundeb. E tem que observar também uma regra importante: 60% desses recursos têm que ser aplicados em profissionais do magistério e, no mínimo, né, 60% dos recursos em profissionais do magistério. E a gente vem observando isso. As despesas com o magistério aí estão circulando, estão sendo executadas na casa de 68% de todos os recursos do Fundeb. Então, a gente vem trabalhando forte nessa área, mantendo aí todas as despesas com educação de acordo com as regras, aí, com a legislação nos obriga. Aqui são exatamente aqueles valores, aqui transformados em gráfico, valores, aplicação mínima do Fundeb, os valores empenhados, liquidados e pagos, a gente buscando caminhar para os tais 95% de aplicação mínima no Fundeb. Isso ainda sempre tem alguma distorção nos primeiros 4 meses, porque, na verdade, nós estamos no início da execução orçamentária. Conforme a gente vai evoluindo para o segundo, terceiro quadrimestre, esses valores vão aumentando e vão chegando ali perto de 100%. Aplicação mínima com a saúde. Aqui você já tem uma demonstração, não só daquilo que o município já vem gastando há muitos anos com a área da saúde, mas um gasto maior ainda diante do esforço todo de combate à pandemia. Então, no primeiro quadrimestre, nós temos uma aplicação mínima obrigatória na saúde de 15%.
né, 15% das receitas de impostos e transferências têm que ser aplicadas na saúde, no mínimo. Isso nos levaria a uma aplicação mínima de 31 milhões nesses primeiros 4 meses. Só que nós já aplicamos, já investimos na saúde, empenhamos 33% de toda a nossa receita, 69,6 milhões, e liquidamos e pagamos já 26% de toda a nossa receita de impostos. Então, obviamente, nós temos já, historicamente, um gasto na saúde muito maior do que o mínimo, mas com o problema, com a pandemia, que surge já mais forte a partir de março, a gente já tem uma evolução do gasto na saúde maior ainda, nos levando a gastos de 33% empenhados e liquidados valores de 26%. Então, esses valores são muito altos, muito elevados, e isso vem trazendo, obviamente, uma série de problemas no sentido de administrar, de fazer a gestão dessa pressão de gastos, né? Logicamente, ela é absolutamente necessária, absolutamente fundamental para o município se preparar para essa grave situação, não só nacional, mas mundial, mas isso coloca desafios enormes para a nossa gestão orçamentária e financeira. E nós temos conseguido, até esse momento, corresponder a isso, ampliando de forma importante os gastos e os investimentos na saúde. E os últimos quadros nos mostram aí a despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal também tem as suas regras, através da Lei de Responsabilidade Fiscal. O município, a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo, não pode gastar mais do que 54% das suas receitas correntes líquidas com o pessoal em encargos, né? Esse limite vem sendo atendido. Nós temos até um limite prudencial, um limite que antecede o limite máximo de gasto, que é de 51,3%, e nós temos conseguido, mesmo com todos os problemas de arrecadação que a gente tem já vivido nesses primeiros 4 meses, nós temos conseguido manter a despesa líquida com o pessoal na faixa de 49,3%, 49% da receita corrente líquida. Então, nós estamos abaixo do limite prudencial e, logicamente, abaixo do limite máximo do gasto com o pessoal. Então, o município ainda está conseguindo administrar de forma importante esse indicador, esse parâmetro aqui, que é também fundamental para o cumprimento aí, da nossa execução fiscal, financeira, contábil. Bom, aí o gráfico mostra exatamente aquilo, nós temos um limite máximo de 54% e nós estamos hoje gastando 49,3% das receitas correntes líquidas com o pessoal. Então, esse é o balanço geral que nós precisamos apresentar aqui, com relação à execução orçamentária dos primeiros 4 meses de 2020, mostrando que, obviamente, o município está conseguindo enfrentar, né, com bastante esforço do ponto de vista fiscal, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, nós estamos conseguindo nos primeiros 4 meses atravessar essa grave crise, né, se comparado a outros municípios, a outros estados, ainda de uma maneira muito positiva, conseguindo manter os compromissos em dia, conseguindo aumentar as despesas com a saúde, apesar de nós já observarmos uma queda na receita de impostos, taxas e contribuições, o que deve ser uma tendência, infelizmente, ao longo desse ano. Mas nós temos conseguido administrar as despesas, buscar recursos adicionais através de emendas, através de transferências voluntárias junto ao governo federal, junto ao governo estadual. Nós temos conseguido, o município de Hortolândia tem conseguido ainda manter as suas contas equilibradas, mesmo com uma redução de impostos, de pagamento de impostos e uma ampliação nos gastos com a saúde, principalmente, e também com a assistência social. A gente tem visto que são 2 áreas muito pressionadas, né? Então, esses dados que a gente gostaria de passar, né, nessa audiência pública, e ficamos aqui à disposição. Gostaria de perguntar à secretaria dessa casa se tem alguma pergunta do público.
Não tem nenhuma pergunta. Assim, senhores e senhoras, após a explanação do... Gostaria de saber se tem pergunta. Não tem. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a audiência pública do primeiro bimestre de 2020 da Secretaria Municipal de Finanças. Queria agradecer a presença do nobre vereador Tiago Mascarenhas aqui na audiência pública, agradecer a presença do pessoal da Secretaria, do Eduardo, e desejar um bom dia a todos. E declaro encerrada, né?